Olá pessoal do Tecnoteco, vou mostrar para vocês aqui agora na videoaula como se fazer uma máquina virtual, certo? Como eu estou precisando fazer uma videoaula aí como instalação do Windows 7 para o meu aluno Bonifácio lá da Microlin, né? Então vou matar dois coelhinhos numa cajadada só. Então aqui vou mostrar para vocês como nós criamos uma máquina virtual usando o programa VMware. E depois disso eu vou mostrar para vocês como que se instala o Windows 7. Se bem que o Windows 7 que eu vou instalar aqui é uma versão que é, digamos assim, compacta e da linguagem inglesa, porque eu vou precisar desse Windows 7 bem compacto para fazer outra coisa, certo? Então aqui eu vou matar, digamos, três coelhinhos com uma cajadada só. Então vamos lá. Então no caso aqui eu estou com o programa VMware aberto, né? Eu vou aqui no caso criar uma máquina virtual nova, né? Então vou ter que clicar aqui, ó, New Virtual Machine, tá vendo? Quando a gente cria aí, ele mostra um menuzinho, né? Que é o modo típico ou modo avançado. Eu vou mostrar aqui como é que o modo avançado, né? Que é mais interessante, que a gente pode customizar melhor a máquina e fica melhor para a gente trabalhar. Então vou deixar aqui em customizado e vou colocar Next. Aqui ele vai perguntar qual é o tipo de hardware que eu vou instalar, qual é da versão, né, do VMware que eu vou querer usar. Sempre bom deixar a última versão que ela suporta, né, 32 GB de memória, 8 de processador e por aí vai. Então aqui no caso, nessa outra tela, ele vai perguntar onde está o instalador do sistema operacional que eu vou instalar aqui. Então aqui nesse momento nós podemos pegar aqui e selecionar, no caso aqui, ó, para selecionar uma unidade de CD, ou eu posso ir atrás de um ISO, certo? Então aqui no caso vocês podem ver, ó, que esse ISO aqui que tá é um do Ubuntu, ele já detectou aqui automaticamente, tá vendo? Só que eu gosto de colocar isso aqui para instalar o sistema operacional depois. Que, como eu falei, eu gosto sempre de ter a máquina que eu posso mexer nela, customizar ela bem direitinho. Então vamos lá, vou deixar aqui, né? Se vocês quiserem botar alguma dessas duas opções, também fica ao critério. E vou clicar em avançar. Aqui agora eu vou escolher qual sistema operacional que eu vou instalar nessa máquina virtual. Então é só, não quer dizer que eu vou selecionar aqui Microsoft Windows e o Windows XP aqui, não quer dizer que eu não posso instalar o Windows 7, o Linux ou qualquer outro sistema operacional. Isso aqui é só para ele fazer um pré-moldado dessa máquina que a gente vai criar. Então, se por acaso eu colocar aqui uma máquina que é Microsoft Windows e mais XP, ele já vai saber que pelo menos tem que ter 256 de memória RAM para o XP rodar, um HD de 8 GB e por aí vai. Então assim, no caso, como eu vou instalar o Windows 7, eu vou selecionar aqui, boto o Windows 7 32 bits mesmo, avançar. Ele vai perguntar qual é o nome dessa máquina virtual. Vou colocar aqui Windows 7 boot, certo? E ele vai perguntar onde eu quero salvar essa máquina virtual. Essa máquina virtual que eu vou criar, então eu não vou querer salvar aqui, eu vou salvar em outro local. Então eu vou aqui selecionar o local onde eu quero salvar. Se eu não estou enganado, está aqui. Deixa eu ver a máquina virtual. Pronto. Então, Windows 7 boot. Pronto. Então aqui no caso tem a pastinha onde vai criar a máquina virtual, certo? Aperto o Next de novo. Vai perguntar quantos processadores eu quero colocar, certo? Vou deixar um mesmo. Aqui aí vem a questão da memória. Então, como eu falei, o Windows 7 aqui ele já reconhece que ele precisa para trabalhar legalzinho 1 GB de memória RAM. Então vamos deixar aqui 1 GB de memória. Vou botar Next. Aqui vem a questão da placa de rede. Se eu colocar aqui nesse modo bridge, a placa de rede da máquina virtual, ele vai ter o seu próprio endereço IP. Ela vai funcionar como se fosse uma placa física. Se eu colocar esse outro aqui que está marcado, que é Network Address Translation, que é o NAT, ele vai usar a internet da minha máquina real para pegar a internet. Então, na maioria dos casos, é interessante você deixar isso aqui.
Porque se você deixar esse modo bridge aqui, você vai ter que ter algum conhecimento de rede para configurar a rede para funcionar, certo? Aqui, use host only network, quer dizer que não vai, digamos assim, não vai ter, eles vão fazer uma rede virtual entre eu e a minha máquina virtual ou entre as máquinas virtuais, certo? E por último aqui no Not Use Network Connection, quer dizer, ele vai estar sem placa de rede. Então vou deixar um NAT aqui, vou clicar avançar novamente. Aqui no caso que é a questão de criar os discos rígidos, então deixa o recomendado aqui mesmo. Eu vou criar um novo disco, né? SCSI, aí o tamanho aqui que ele está dizendo para o HD. Só que isso é muito grande, vou deixar aqui uns 15 GB. Aqui não, vou deixar 17, certo? Então aqui no caso tem como você alocar o espaço agora, que ele já vai pegar esses 17 GB, já vai criar um arquivo, né? Lembrando que nas máquinas virtuais o HD dela é um arquivo, então não tem perigo de você, por exemplo, pegar vírus na máquina real ou virtual e se alastrar para a máquina real, a não ser que você pegue o arquivo da máquina virtual e jogue na real e execute, né? Mas aqui ele fica guardado dentro de um arquivo. Então vou deixar desse jeito mesmo. Aqui ele vai dizer aonde ele vai salvar no meu disco. Deixa eu ver se ele tá. Não, tem que salvar aqui. Aonde? No mesmo local que eu tô aqui nas máquinas virtuais. Ops. Cadê a pasta? Que ele ainda não criou. Mas ele criar aqui. Criar uma pastinha. Windows 7 Boot. Pronto. Opa, foi com um só. Pronto. Vamos dar ele salvar a pastinha aqui. Pronto, tá lá. Next de novo. Que ele vai dar um sumário, certo? Finish. Pronto. Aqui agora tá aqui criar minha maquininha virtual, certo? Tem aqui a memória, processador, disso, tamanho, blá. Então tem todas aqui as opções. Então o que é que eu vou fazer aqui agora? Só vou mudar algumas coisas, colocar aqui o CD, colocar a imagem, né, que eu vou usar. Então eu venho aqui, vou até onde tem a imagem, não é aqui também não, errei. Aqui, tá aqui no caso onde tem as imagens nos meus sistemas operacionais, Windows 7, o Tiny. Pronto, tá aqui, carreguei a imagem, né? Que nós possamos instalar o sistema operacional. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só isso. Então agora vê só, estou aqui com a máquina selecionada, coloquei a imagem, né? Agora eu vou dar play, que é para começar no caso a instalação do sistema. Então aqui no caso ele vai ligar, começar a ligar a máquina. Deixa isso aqui. Pode ver que ele trabalha como é que se fosse uma máquina real mesmo. A gente pode selecionar onde vai querer dar o boot e tem outras coisas. Bem interessante para o pessoal, principalmente os alunos de manutenção que faz comigo. Se vocês não, é interessante vocês terem no caso essa máquina virtual e ficar treinando instalação de sistema, instalação de arquivos e por aí vai. É muito interessante. Então aqui no caso pode ver, está começando a questão da instalação. Eu não sei se vai caber aqui nessa telinha aqui que eu coloquei para gravar, mas vamos lá. Lembrando, né, que vocês visitem aí o blog, o tecnoteco.com, certo? Deixa aí seus comentários. Se você também está procurando, mora em Caicó, no Rio Grande do Norte, e está procurando fazer um curso de manutenção, apareça lá na Microlins e seja meu aluno também, né? Vou começar a cobrar propaganda. Então, como vocês podem ver aí, né, começou a instalação do sistema operacional do Windows 7. Não é muito diferente do português, só vai mudar aqui
as cores estarão escritas em português, mas tecnicamente é o mesmo passo. Então, se você sabe instalar o inglês, sabe instalar o português também. Pessoal, como eu suspeitava que a tela não deu, né? Mas eu coloquei aqui para aparecer o que é importante, certo? Então aqui no caso é a questão agora de se particionar o disco, o formatar, por aí vai. Então aqui aparece todos os discos que eu tenho e partições. Então você pode ver que tem aqui disco zero, né? Que é só tem um disco. E tem aqui um located space, quer dizer, espaço não alocado. Então quer dizer que eu preciso criar as partições e depois formatar para instalação do sistema. Então para isso, vocês podem ver que tem aqui uma opção, ó, Drive Options Advanced, que em português é opções do Drive, eu acho, uma coisa assim. Então vocês cliquem aqui, certo? Vai aparecer aqui no caso essas opções. Então, no caso aqui, como não tenho nenhuma partição nesse HD, que esse HD é novo, então não tem aqui as opções formatar e delete ativada. Só tem a new, né, que é novo. Então, vamos aqui simular que eu estou querendo criar duas partições. Então, eu vou criar uma de 10.000, certo? Criei aqui uma de 10.000. Ora, tá vendo aqui? Ele criou uma partição 2 com 9,7 GB primária. Oxe, Guto, e essa aqui que ele criou, essa de 100 MB? Isso aqui é normal e essa partição tem que existir. Por quê? Porque essa partição aqui é reservada do sistema, onde vai colocar a questão de inicialização, de boot, essas coisas, certo? Então, beleza, e agora? Então tem essa outra partição aqui que eu posso criar, né, se fosse o caso. Mas o que eu criei essa partição aqui para mostrar a vocês como que seria a questão de deletar. Então faz de conta que eu tivesse meu HD assim e eu tivesse que deletar as partições para criar. Então primeiramente eu selecionaria a partição que eu quero deletar, clique em delete, ok, pronto, você pode ver que ele pega e fica um espaço não alocado. Então vou deletar tudo aqui para criar de novo. Pronto. Então para o que eu me uso aqui, eu só vou ter que usar uma partição. Então vou criar uma com tamanho total. Novamente ele vai falar que ele vai criar aquela partiçãozinha de 100 MB que tem que existir, né? Então tá aqui a partiçãozinha de 100 MB e a partição de 16 GB 6.9, que onde vai ser instalado o sistema operacional. Então, se eu por acaso quisesse formatar, clicaria aqui, até para vocês verem que a questão que no XP, isso é o negócio da formatação normal, é a formatação rápida. Então aqui no 7 acabou isso, não existe mais esse negócio de formatação rápida. Então vocês vão ver aqui, quando eu clicar para formatar, ele não perguntou se eu quero formatar normal ou rápida. Quando é ok, vai ser como se eu estivesse usando a formatação rápida. Vai ser como não, é a formatação rápida. Pode ver aqui, ó, tá rodando, acabou. Certo? Então, para instalar o 7, no caso agora, depois de criar as partições, né, só criei uma. Essa outra aqui é obrigatória. Então é só seleciona a partição maior, né, que é 16 GB, e clica em Next. Então aqui no caso ele vai começar o processo de cópia de arquivos, instalação, todo aquele negócio, certo? Então até para o vídeo não ficar muito grande, que depois sou eu que sofro para mandar isso aqui para a internet, eu vou dar um pause e quando ele passar, chegar uma coisa mais interessante, eu volto aqui para mostrar, tá certo? Então espera um pouquinho aí, não saiam daí. Bem, voltando aqui depois de uns 15 minutos, então aqui no caso já instalou tudo, né? Está na questão aí para reinicializar. Então vou deixar aqui a máquina reinicializar sozinha, certo? Bom, vocês estão vendo aí,
tá acabando aí a instalação. Dentro de alguns minutos vai estar pronto, certo? Então aí só, isso não vai demorar muito, creio que não, deve estar acabando. Bom, só pra fazer uma propagandinha aí, novamente, visitem lá o nosso blog, que é o www.tecnoteco.com, certo? E clique lá que nós estamos participando do Top Blog, ajuda a gente a conseguir esse prêmio, certo? Também mandar um abração aí a todos os meus alunos, especialmente aí o pessoal aí da turma do Bonifácio, né? Que tava me enchendo um saquito para me fazer essa videoaula para ele. Também o pessoal que trabalha na Microlins e em geral todos os meus alunos. Herdenos para demorar com essa moléstia. Bom, vou dar mais um pauzinho aqui, certo? Pronto, agora tá acabando aqui, finalmente. Ele tá dizendo que o setup irá continuar depois que o computador for reiniciado. Opa, vou baixar aqui. Então no caso tá reiniciando, né? Tá ligando o Windows. Então, só para falar de novo, eu estou instalando o Windows 7 versão inglês, mas português é a mesma coisa, não muda nada. Os botões são no mesmo local, então basta você clicar no mesmo local. Não vem com a conversinha que não sabe ler inglês, porque, como já falei, né, todo mundo tem que saber que hoje em dia é uma linguagem universal. Está aí no caso agora também preparando o computador para o primeiro uso. No caso ele está configurando, vendo a performance da máquina, placa de vídeo, essas coisas, para deixar a questão da parte assim, digamos assim, de recursos que ele vai habilitar na instalação do Windows. Que se sua máquina for muito, digamos assim, fraquinha, ele não pode ligar aqueles recursos todos que vêm do 7, né? Porque senão vai ficar um negócio muito lento. Então ele está olhando, né? Questão da placa de vídeo, processador, memória, por aí vai. Se vocês estiverem se perguntando aí porque minha voz está um pouquinho diferente, porque tô meio doente, peguei uma gripe aí no final de semana. Ainda hoje é dia 23 de junho, São João, né? Aí o pessoal aqui na minha cidade tem mania de acender aquelas fogueiras da molecha lá. Aí essas fogueiras, velho, aí só aquele porcaria daquelas fumaças me deixou rouco. Mas vamos que vamos, né? Vou dar mais um pause aqui. Então finalmente aí ele tá ligando. Ah, Maria tá preparando o desktop agora. Os ícones, essas coisas. Ó, só uma coisa que vocês têm que aprender sobre máquina virtual aqui. Por exemplo, se o meu mouse está aqui onde está embaixo, estou mexendo na minha máquina real. Então se eu clico lá dentro da máquina virtual, o mouse está dentro da máquina virtual. Então, para mim poder usar novamente, eu tenho que apertar Ctrl e Alt ao mesmo tempo no teclado. Tá vendo? Aí o mouse aparece de novo e eu posso tirar. Se bem que essa versão dos firmware ele já instala algumas coisas sozinho, então tipo, se eu clicar aqui e mexer o mouse, ele já detecta que eu quero sair, sai sozinho. Mas se por acaso o mouse não estiver saindo, baixa que você Ctrl Alt que aí dá certo. Bom, esse negócio que tá aparecendo aí, isso aí não é por conta do Windows aí que eu instalei, certo? Então aqui no começo ele vai perguntar aqui qual tipo de rede é essa que eu estou conectado. Rede Home, né, que é casa. Rede doméstica. Close. Tá ativando aqui meu Windows.
isso aqui. Bom, mas o que eu queria mostrar pra vocês é que tá aqui, né, o Windows 7 instaladinho na minha máquina virtual, certo? Então é bem simples fazer isso aí. Então espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, basta deixar um comentário lá no blog ou até mesmo no canal do YouTube, que eu pego e respondo, tá certo? Então um abração a todos aí e até a próxima videoaula.